que fere mais que todos os punhais é a recordação, luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade da pequena cidade das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira. Quanto mais distante está, mais palpita o coração. E nas asas da emoção, a terra sentimento não sai do pensamento. Meu sofrer que floresce do meu bem querer é um fanal que relembra meu berço natal. Coração, por rever-te faz terna oração, ajoelhado junto à imagem da Senhora da Conceição. O pungir que fere mais que todos os punhais é a recordação, luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade da pequena cidade das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira. Que fere mais que todos os punhais é a recordação, luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade. Boa noite a todos, nobres colegas, a todos que nos acompanham de casa. Antes de darmos início aos trabalhos do dia de hoje, peço a todos os vereadores que registrem suas presenças nos terminais. Havendo quórum legal, daremos início à sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos no dia de hoje. Declaro aberta a terceira sessão extraordinária da Câmara Municipal de Pereiras, do segundo ano da sessão legislativa do segundo ano de legislatura. Está em votação o regime de urgência pelo qual a sessão foi convocada. Peço aos vereadores que registrem seus votos nos terminais. Está aprovado por 8 votos. Está em votação a dispensa das formalidades regimentais para a inclusão e votação do projeto de lei do Executivo de número 52 de 2026 na ordem do dia. Peço aos vereadores que registrem seus votos nos terminais. Está aprovado por 8 votos. Passando agora, então, para a ordem do dia, eu solicito que os vereadores registrem suas presenças nos terminais.
Projeto de Lei do Executivo de número 51 de 2026. Projeto de Lei 51 autoriza o Poder Executivo. Projeto de Lei do Executivo 51 autoriza o Poder Executivo a ceder uso de bem público à empresa DNP, Terraplanagem e Pavimentadora Floresta Limitada, conforme especificado das outras providências. Osmar Júnior, prefeito de Pereiras, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, fica o município de Pereiras autorizado a ceder à empresa DNP, Terraplanagem e Pavimentadora Floresta Limitada, inscrita no CNPJ 57623761 contra 17, o imóvel objeto de matrícula em Conchas, contendo uma área de 9.679,04 metros quadrados, com a seguinte descrição técnica que segue abaixo. Artigo 2º. O imóvel objeto da seção disposto nessa lei destina-se exclusivamente à instalação e funcionamento de uma usina de concreto e instalação industrial que mistura agregados de areia, brita, cimento, água e aditivos para produzir concreto homogêneo. Artigo 3º, interessado acima qualificado atendeu todos os requisitos do artigo 6º da Lei 336.1993. Artigo 4º, a escritura pública de cessão será lavrada e registrada em cartório contendo obrigatoriamente as cláusulas exigidas pela Lei 336, bem como a descrição técnica do imóvel cedido, que servirá como documento hábil para a outorga da escritura definitiva à empresa beneficiada, desde que cumprida todas as exigências da Lei 336. Artigo 5º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Osmar Júnior, prefeito municipal. Justificativa. Senhora Presidente e nobres vereadores, submetemos a elevada apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o presente projeto de lei que autoriza a cessão de uso de bem público municipal à empresa DNP, Terraplanagem e Pavimentadora Floresta Limitada, destinada à implantação de uma usina de concreto no Distrito Industrial no município de Pereiras. A proposição fundamenta-se no interesse público de fomentar o desenvolvimento econômico local, promover a expansão do parque industrial do município, incentivar novos investimentos e fortalecer a geração de emprego, renda e arrecadação tributária. A instalação da usina de concreto representa importante avanço para a infraestrutura produtiva do município, permitindo o fornecimento local de concreto usinado para obras públicas e privadas, reduzindo custos logísticos, encurtando prazos de fornecimento e aumentando a competitividade das empresas da região. Além dos benefícios diretos decorrentes da implantação da nova unidade industrial, destaca-se que a área objeto da cessão encontra-se estrategicamente localizada ao lado da empresa M3 Construção Civil e Representações Limitada, já instalada em operação no Distrito Industrial. Essa proximidade permitirá uma integração produtiva entre as empresas, possibilitando que a M3 utilize o concreto produzido pela DNP em seus projetos e atividades, reduzindo custos de transporte, aumentando a eficiência operacional e fortalecendo a cadeia produtiva local. Essa sinergia contribui para a formação de um verdadeiro ecossistema industrial, no qual empresas instaladas no município passam a compartilhar insumos, serviços e oportunidades de negócios, gerando ganhos de produtividade, estimulando novas parcerias empresariais e tornando o distrito industrial mais atrativo para futuros investidores. O fortalecimento dessa integração entre empresas é medida alinhada às modernas políticas de desenvolvimento econômico que privilegiam a formação de polos industriais capazes de criar encadeamentos produtivos, agregando valor à economia local e ampliando a capacidade competitiva do município. Com a implantação da empresa DNP, espera-se a geração de novos postos de trabalho diretos e indiretos, incremento de arrecadação tributária, fortalecimento do setor da construção civil e ampliação da capacidade produtiva do município, produzindo efeitos positivos em diversos segmentos da economia local. Dessa forma, considerando os relevantes benefícios econômicos, sociais e estratégicos decorrentes da instalação da empresa, bem como a integração produtiva que será estabelecida com outras empresas e o consequente fortalecimento do Distrito Industrial de Pereiras, resta plenamente demonstrado o interesse público que justifica a aprovação da presente matéria.
Por essas razões, contamos com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação do presente projeto de lei, por representar importante instrumento de incentivo ao desenvolvimento econômico sustentável do município, à geração de empregos, ao fortalecimento do setor industrial e ao aumento da competitividade da economia local. Pereiras, 29 de junho. Osmar Júnior, prefeito municipal, segue seus anexos. Projeto de Lei do Executivo de número 52 de 2026. Projeto de Lei 52 dispõe sobre abertura de crédito adicional especial junto ao orçamento do programa vigente e das outras providências. Osmar Júnior, prefeito de Pereiras, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial nos termos do inciso 2, artigo 41, Lei Federal 4.320, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento, programa vigente do município, um crédito adicional especial na importância de R$ 76.190,90 junto à programação orçamentária que segue abaixo. Artigo 2º, o presente crédito será coberto na sua totalidade com recursos provenientes de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, emenda da importância de R$ 76.190,90, mais precisamente junto ao saldo da conta bancária da Caixa Econômica Federal, saldo da emenda do deputado Rodrigo Gambari, nos termos do inciso 1, parágrafo 1º, artigo 43, Lei Federal 4.320. Artigo 3º, fica autorizado o Executivo ainda a proceder às alterações oriundas da presente lei nos anexos do PPA-LDO em vigência, ficando desde já entendidos como adequados. Artigo 4º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Osmar Júnior, prefeito municipal. Exposição de motivos. Através do presente projeto de lei, pretende este Executivo criar a programação orçamentária, objetivando incluir no orçamento a programação constante do artigo 1º do presente projeto de lei, objetivando a restituição do saldo da emenda do deputado Rodrigo Gambari, destinada ao recape asfáltico da Vila dos Sonhos. Trata-se de processar a contabilização da restituição realizada automaticamente em 14 de abril de 2026 por meio da plataforma transferegov.br, conforme os procedimentos estabelecidos pelo governo federal para a gestão das transferências voluntárias. Segue ainda em anexo o extrato bancário composição do saldo em 31 de dezembro de 2025 e também o extrato bancário do dia 31 de maio de 2026, no saldo de R$ 76.190,90, valor este que está sendo contabilizado no sistema nesta oportunidade. Segue ainda justificativa da diretora de divisão de convênios do município, a justificativa da responsável pela tesouraria municipal e o parecer jurídico. Prefeitura de Pereiras, 30 de junho, Osmar Júnior, prefeito municipal. Segue os anexos. Parecer em conjunto das comissões de Obras e Políticas Públicas. Parecer conjunto das comissões, obras, serviços, bens municipais e de políticas públicas, referente aos projetos do Executivo 47 e 51. Relatório. Os projetos de lei do Executivo 47 e 51 dispõem sobre a autorização para a cessão de uso de bens públicos municipais. O primeiro visa atender a empresa Iplast Indústria e Comércio de Embalagens Plásticas Limitada, destinada à produção de sacaria de ráfia, enquanto o segundo contempla a empresa DNP Terraplenagem Pavimentadora Floresta Limitada para instalação de usina de concreto. Ambos os empreendimentos estão previstos para o Distrito Industrial de Pereiras. Fundamentação. De acordo com o regimento interno desta Casa, especialmente nos dispositivos que regem a atuação das comissões permanentes, cabe a estas analisar a conveniência da destinação de bens públicos, bem como os reflexos de proposições no desenvolvimento econômico e social do município. Verifique-se que os projetos apresentam os elementos essenciais para análise, tais como a identificação dos imóveis, a finalidade da utilização e as empresas beneficiárias.
As propostas estão alinhadas ao interesse público, tendo em vista o estímulo à atividade produtiva, ampliação de oportunidades de emprego e fortalecimento da economia local. Cumpre destacar que a efetivação das sessões deverá observar rigorosamente a legislação vigente, em especial a Lei Municipal 336, além das normas pertinentes de natureza urbanística, ambiental, patrimonial e administrativa. Não se identifica, nesse momento, impacto financeiro direto aos cofres públicos. Conclusão. Ante o exposto, as comissões de obras, serviços, bens municipais, políticas públicas manifestam-se de forma favorável à continuidade da tramitação e aprovação dos projetos de lei do Executivo 4751, sem proposição de emendas, condicionando sua execução ao cumprimento das exigências legais aplicáveis. É o parecer conjunto, Sala das Comissões, 6 de julho. Paulo Roberto Turri, presidente em exercício, Djalma Lúcio Gouveia, Verônica Cristina Adriano, José Claudemir Tavares e Campos, vereadores. Parecer em conjunto das comissões de Justiça e Tributação. Parecer conjunto das comissões de Justiça, Redação, Ordem Social, Tributação, Finanças e Orçamentos aos projetos 47 e 51, relatório. Trata-se dos projetos de lei do Executivo 47 e 51, que autorizam a cessão de uso de imóveis públicos, respectivamente, à empresa de plástico, indústria e comércio de embalagens plásticas limitada, para a fabricação de sacaria de ráfia, a empresa DNP Terraplenagem Pavimentadora Floresta Limitada, para instalação e funcionamento de usina de concreto, ambos no Distrito Industrial de Pereiras. Fundamentação. Nos termos dos artigos 62, 68, 69 e 70 do Regimento Interno, compete às comissões apreciar os aspectos de legalidade, interesse econômico, patrimônio público, destinação dos bens municipais. Os projetos identificam os imóveis, as beneficiárias e as finalidades específicas, prevendo formalização por escritura pública e observância da Lei Municipal 336. As medidas buscam incentivar as atividades industriais, a geração de empregos e o desenvolvimento econômico local, sem previsão de criação direta de despesa, abertura de crédito ou obrigação financeira imediata ao município. A efetivação das sessões deverá observar as exigências patrimoniais, urbanísticas, ambientais, registrais e tributárias aplicáveis. Conclusão. Diante do exposto, a comissão reunida emite em parecer favorável a tramitação e aprovação dos projetos de lei do Executivo 47 e 51, sem emendas condicionadas, à execução das sessões ao cumprimento da Lei Municipal 336 e demais exigências legais e administrativas pertinentes. É o parecer conjunto, Sala das Comissões, 6 de julho, João Vitor de Camargo, presidente em exercício, Luciano César de Aguirra, Rodrigo José Felizardo Scarne e Joel Ruivo de Miranda, vereadores. Para a discussão da matéria, os vereadores que quiserem fazer o uso da palavra que irá para a votação, por favor, façam as suas inscrições nos terminais. Com a palavra, vereadora Verônica. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, aos funcionários da casa e a todos que nos assistem. Começar dizendo que é muito importante, né, estarmos aqui hoje aprovando esse projeto, porque eu já subi nessa tribuna no meu mandato passado e já falei que Pereiras parecia faroeste, uma cidade atrasada. Sempre comparei Pereiras com a cidade de Cesário Lange, porque quem nasceu e cresceu aqui sabe que Cesário também era uma cidade atrasada. E hoje nós vemos que Cesário Lange está avançando. E Pereiras já está dando o seu primeiro passo. É muito importante reforçar isso aqui, porque muitos prefeitos passaram nessa cidade e poucos fizeram a diferença. E é sobre isso que eu sempre subi aqui e preguei, sobre fazer a diferença. Honrar aos votos que você teve e fazer acontecer. Por mais que seja pequeno aos olhos de muitos,
tem que ter coragem para bater no peito e fazer acontecer. Então, o primeiro passo está sendo dado e acredito que os futuros prefeitos que virão, acredito eu, que irão dar continuidade a esse trabalho. Então, eu quero aqui hoje registrar a importância da aprovação por esta Câmara Municipal dos projetos que viabilizam a instalação das empresas, a DNP e Plast também, em nosso município. A chegada dessas empresas representa um marco para Pereiras. Estamos falando de mais oportunidades de emprego, geração de renda, fortalecimento da economia local e mais qualidade de vida para a nossa população. A DNP e Plast chegam para impulsionar o desenvolvimento da nossa cidade, movimentando o comércio, valorizando a mão de obra local e ampliando as perspectivas de crescimento para as famílias pereirenses. Quero parabenizar todos os envolvidos nesse processo, em especial ao prefeito, que também foi ali, né, honrou com aquilo que ele colocou lá no plano de governo dele, porque não é fácil, né? Não é fácil. É fácil subir aqui e criticar. É fácil você estar na rede social lá, fazer vídeo e criticar. Mas eu queria que essas pessoas que gostam só de criticar colocassem seu nome à disposição nas próximas eleições e fizessem a diferença. Porque é de gente assim que a gente precisa. Gente sacuda. Gente que vai lá e faz e acontece, porque não é fácil só receber crítica. Então, eu estou aqui hoje para parabenizar, em especial ao prefeito Osmar, que sim, está fazendo o seu possível, e a essa Câmara, porque sem a Câmara o prefeito também não faz nada. Sem a aprovação dos 9 aqui, nada acontece no nosso município. Então, aqui, parabéns a todos nós que merecemos, e nós realmente amamos a nossa cidade. Nós amamos. Porque nós poderíamos muito bem aqui fazer politicagem. Sou oposição, vou contra. E não. Eu sempre falei que eu amo Pereiras. Então, para aquilo que está certo, eu estou junto. Aquilo que está correto, eu estou junto. E outra coisa, o meu nome está à disposição para quem quiser, tá? Podem pesquisar o meu nome, se eu tenho alguma coisa no meu nome, porque até agora o meu caráter está aqui comigo. E eu provo. Então, eu não preciso ficar em rede social denegrindo ninguém. Eu sou mulher suficiente para chegar na cara e falar. Então, aqui eu quero parabenizar a essa casa, reafirmar que o desenvolvimento acontece quando há diálogo, responsabilidade e compromisso com o futuro da nossa cidade. Que a chegada dessas empresas seja apenas o começo de uma nova fase para Pereiras, atraindo novos investimentos e gerando muitas melhorias para o nosso município. Por quê? Porque eu amo Pereiras e eu estou junto para aquilo que realmente vai beneficiar a população. Somente isso, obrigada a todos e parabéns, Pereiras, pelo avanço, pelo pequeno passo, mas que com certeza nós vamos crescer, vamos avançar muito. Somente isso, obrigada. Obrigada, vereadora Verônica. Boa noite a todos. Eu vou falar daqui rapidinho. Primeiro, agradecer, né, por tudo isso que está realmente acontecendo na nossa cidade. Acredito eu que quando a gente entrou aqui no primeiro, vou falar pelo que a gente passou, pelo que eu passei. Quando a gente entrou aqui no nosso primeiro mandato, era tudo muito dificultoso, porque muita coisa nunca dava, muita coisa era difícil, muita coisa era impossível e nunca dava. E aí a gente teve a prova que tudo é possível quando se trabalha pensando num bem comum e a gente pensar na população, né? Eu sempre falei isso, que em primeiro lugar é a população, é a vontade coletiva que vai gerir a cidade. Então, a gente só tem, assim, a gente fica triste, às vezes, de alguns comentários, que por mais que não fale o nome da gente, por mais que não cite a pessoa, quando você generaliza
vereadores, eu me enquadro nisso porque poderia falar, mas não sou eu porque seria vereadora. Mas quando a gente fala vereadores, a gente julga todos, né? E eu acredito que a gente está aí fazendo o nosso trabalho, a nossa parte, e a gente fica chateada porque a gente vê que está trabalhando aí o progresso. O prefeito ele está fazendo o que está ao alcance dele, que nem tudo é possível, nem tudo está nas nossas mãos. Então, só isso, mas nada que abale nosso trabalho, falo por mim, que abale a vontade coletiva, e a gente sabe que nunca a gente vai conseguir agradar 100% todo mundo, né? Mas eu acredito que a maioria, tem muita gente que às vezes pode estar que concorde com alguns comentários, mas a gente trabalha pelo coletivo. Então, é agradecer a empresas, as empresas que se interessaram também em estar aqui no nosso município, que é a M3, DNP e Plast, mais que estão vindo aí. Com certeza, com esse aumento de receita, esses empregos diretos e indiretos também, eh, tem a valorização da mão de obra também do nosso município. Foi o que eu falei na outra reunião que nós tivemos, que muitas vezes os nossos jovens eram obrigados a ir fora, trabalhar fora do nosso município, porque aqui a gente não tinha, né, emprego suficiente. Então, isso a gente vai estar, graças a Deus, com essas empresas, trazendo emprego para o nosso município. Esse desenvolvimento local, dinheiro que vai girar na nossa cidade, né? Renda, arrecadação tributária. E o que eu sempre falei, não esquecer dos nossos empresários que já estavam aqui no nosso município, talvez não seja de um grande porte, mas de um porte menor, mas foram eles que começaram acreditando em Pereiras. Então foi isso. Existem os nossos. Eu sei que muitos vieram até mim e falaram que era inúmera a documentação que é dificultoso para eles, né? Mas alguns aí acho que conseguiram aí entrar com a documentação e eu fico feliz. E a gente tinha que sim dar valor também para os nossos pequenos empresários do nosso município de Pereiras, que realmente foi eles que foram os guerreiros, que aguentaram aí quantos anos e outro, boa, pagando o aluguel que a gente sabe que aqui em Pereiras é um dos locais mais caros de aluguel de barracão aí, e às vezes com 4, 5, 6 funcionários, e eles mantiveram aqui em Pereiras. Então, eu dou aí, é isso que eu falo, poderia ter sido a documentação muito exigente, acabou até dificultando alguns empresários que talvez não tivessem como suprir tudo isso. Por isso foi o que eu falei naquela última reunião que a gente estava aqui, que às vezes é triste, porque às vezes a pessoa quer um terreno, mas a dificuldade da documentação foi uma das barreiras. Mas isso eu digo, deixo aqui o meu total apoio e meu respeito aos pequenos, e eu digo pequeno não de, né, de pequeno digo da proporção, mas que a gente está aí nessa batalha junto e acredito que vai crescer mais distritos aí, a gente tem terreno aí bastante e vai dar tudo certo. Então a gente fica muito feliz de ser, né, essa Câmara ficar na história aí, de lembrar, né, que nós estávamos aqui quando tudo aconteceu, quando os nossos netos e passarem filhos ali, vai saber que a família ali tem um dedinho da gente de aprovação ali. Então é isso daí, deixar aqui então o meu agradecimento à Adriana como vice-prefeita, ao Osmar, a todos os envolvidos, que não depende só de uma pessoa, provavelmente de engenheiros, de arquitetos e de todas as pessoas, a gente, que senão nada disso também realmente não seria possível, e deixar aqui o meu respeito a todos vocês, os nossos empresários locais. Agora a gente vai passar para a votação da matéria. Está em votação o parecer em conjunto das comissões de obras e políticas públicas referente
aos projetos de lei do Executivo de números 47 e 51. Peço aos vereadores que registrem suas presenças nos terminais. Está aprovado por 8 votos. Está em votação o parecer em conjunto das comissões de Justiça e Tributação referente aos projetos de lei do Executivo de números 47 e 51. Peço aos vereadores que registrem suas presenças nos terminais. Está aprovado por 8 votos. Está em votação o projeto de lei do Executivo número 47 de 2026, que autoriza o Poder Executivo a ceder o uso de bem público à empresa Iplast Indústria e Comércio de Embalagens Plásticas Limitada, conforme especificado, e da outras providências. Peço aos vereadores que registrem seus votos nos terminais. Está aprovado por 8 votos. Está em votação o projeto de lei do Executivo de número 51 de 2026, que autoriza o Poder Executivo a ceder o uso de bem público à empresa DNP Terraplenagem e Pavimentadora Foresto Limitada, conforme especificado, e da outras providências. Peço aos vereadores que registrem seus votos nos terminais. Está aprovado por 8 votos. Está em votação o projeto de lei do Executivo de número 52 de 2026, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial junto ao orçamento e programa vigente do município e da outras providências. Peço aos vereadores que registrem suas presenças nos terminais. Está aprovado por 8 votos. Agora faremos um interstício para a elaboração da ata desta sessão. O ungir que fere mais que todos os punhais é a recordação, luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade da pequena cidade, das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira. Quanto mais distante está, mais palpita o coração. E nas asas da emoção, a terra sentimento não sai do pensamento. Meu sofrer que floresce do meu bem querer é um fanal que relembra meu berço natal. Coração, por rever-te faz terna oração, ajoelhado junto à imagem da Senhora da Conceição. O pungir que fere mais que todos os punhais é a recordação, luz mais doce que o arrebol,
na luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade da pequena cidade das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira. Que fere mais que todos os punhais é a recordação, luz mais doce que o arrebol, divina luz do sol que inunda o coração. É o espinho da saudade da pequena cidade das almas seresteiras. É um ferir profundo que faz sentir no fundo saudade de Pereira. Quanto mais distante está, mais palpita o coração. E nas asas da emoção, a terra sentimento. Retornando, leitura da ata da terceira sessão extraordinária. Ata da terceira sessão extraordinária. Aos 6 dias do mês de julho, às 19h12, sob a presidência da vereadora Simone Aparecida Ramos de Toledo Maza e secretariada pelos vereadores João Vitor de Camargo e Luciano César de Aguirre, realizou-se a terceira sessão extraordinária da Câmara Municipal de Pereiras, com a presença dos vereadores Djalma Lúcio Gouveia, Joel Ruivo de Miranda, José Claudemir Tavares e Campos, Paulo Roberto Turri, Rodrigo José Felizardo Scarme e Verônica Cristina Adriano. Em seguida foram submetidos à votação o regime de urgência que motivou a convocação da sessão e conjuntamente a dispensa das formalidades e dos prazos regimentais para inclusão e deliberação do projeto de lei do Executivo 52, na ordem do dia, sendo ambos aprovados por 8 votos favoráveis. Posteriormente, procedeu-se a chamada para a verificação de quórum, constatando-se a presença de todos os vereadores. Prosseguindo os trabalhos, foi realizada a leitura da seguinte matéria: projeto de lei do Executivo 51, autoriza o Poder Executivo a ceder o uso de bem público à empresa DNP Terraplenagem e Pavimentadora Floresta Limitada. Projeto de lei do Executivo 52 dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial junto ao orçamento do programa vigente do município e das outras providências. Parecer conjunto das comissões de obras e políticas públicas referente aos projetos de lei do Executivo 47 e 51. Parecer conjunto das comissões de Justiça e Tributação referente aos projetos de lei do Executivo 47 e 51. Em seguida, toda a matéria foi colocada em discussão. Após foram submetidos à votação o parecer conjunto das comissões de Obras e Políticas Públicas, o parecer conjunto das comissões de Justiça e Tributação, bem como os projetos de lei do Executivo 47, 51 e 52, aprovados individualmente por 8 votos favoráveis. Em seguida, a presidente solicitou um breve interstício para a elaboração da ata da sessão, que, após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes. Não havendo mais assuntos a serem tratados, a presidente declarou encerrados os trabalhos às 19h42, sala das sessões, 6 de julho de 2026. Simone Aparecida Ramos de Toledo Maza, presidente; João Vitor de Camargo, primeiro secretário; Luciano César de Aguirre, segundo secretário; Djalma Lúcio Gouveia, José Claudemir Tavares e Campos, Rodrigo José Felizardo Scarme, Joel Ruivo de Miranda, Paulo Roberto Turri e Verônica Cristina Adriano, vereadores. Está em votação a ata desta sessão. Peço aos vereadores que registrem seus votos nos terminais. Está aprovada por 8 votos. Nada mais havendo para tratar, está encerrada esta sessão e boa noite a todos.